Olá, gente. Hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Marcelo Cury comigo. Tudo certinho por aí, Marcelo? Tudo na paz, tudo na paz. Obrigado pelo Beleza. convite. Cara, eu que agradeço. É um domingão aqui, domingo à tarde em São Paulo, e você, em vez de estar aí com a família, está aqui conversando comigo e doando um pouco do seu tempo aqui para compartilhar um pouco da tua história com a gente, com a nossa audiência. Então, muito obrigado, cara. Marcelo, o que você faz hoje? Qual o teu cargo hoje? Hoje eu estou focado no meu negócio, eu desenvolvo líderes, né, na área de tecnologia, então tenho um negócio de desenvolvimento de líderes, que eu estou rodando aproximadamente 1 ano e meio, então é isso, hoje eu estou como um empreendedor. Bacana demais, cara. Sensacional. Depois vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas antes de a gente conversar sobre a tua evolução profissional, até você chegar nesse trabalho que você tem hoje aqui, conta, eu geralmente nesse momento aqui das entrevistas, eu pergunto para as pessoas como é que tecnologia, como é que computação apareceram na vida delas, né? Mas no teu caso você tem uma história um pouco diferente, né? E eu queria te perguntar, como é que a odontologia apareceu na tua vida? Pois é, começamos com uma pergunta um pouquinho diferente. Pois é, eu me formei, enfim, eu tenho um histórico aí de ter ido para a área de saúde, né? Então, eu tinha muito interesse, né? Quando era moleque na faculdade, no colégio, eu gostava de muita coisa. Então, eu gostava de matemática, eu gostava de história nem tanto, nem português nem tanto, mas assim, eu gostava muito de biologia, gostava muito de física, de química. Então, eu tinha um interesse muito grande, né? Em muitas disciplinas, matemática principalmente. E, enfim, aí tem um tio meu que foi morar em Portugal e ele tinha falado para mim, ó, Marcelo, se você for para fazer odontologia, eu tô a fim de me aposentar, você vem para cá e toma conta da minha clínica, né? E aí, logicamente, um moleque, eu falei, cara, que loucura, né? Tomar conta de uma clínica, fiquei animadíssimo com isso daí, fui fazer odontologia, tive a sorte aí de passar numa faculdade super bacana, que é a Unicamp, e é isso, eu fiz odontologia, eu gostei bastante da faculdade, os primeiros 2 anos, principalmente, que eram que tinham uma pegada mais de medicina, né, então eu gostei bastante, mas daí quando começou a entrar na área clínica, aí eu vi que o negócio não era tão interessante. Mas enfim, foi assim que eu aterrisei em odonto, aí depois eu posso contar como eu saí de odonto, né? E você chegou a trabalhar na área? Você se formou como dentista? Sim, eu sou formado em odontologia, me Uhum. formei em 98, trabalhei em São Paulo, eu vim para cá, eu tinha me formado em Piracicaba, né, que era o campus da Unicamp, vim para São Paulo, e aí eu começava a ver que eu não estava conseguindo encontrar muita coisa, minha família falou, se você quiser montar um consultório, dá para montar. Um detalhe, aquela ideia de ir para Portugal não rolou, Certo. tava um rolo gigantesco com relação aí à relação entre os dois países, e, enfim, acho que eu não tive também tanta maturidade para encontrar caminhos. Falei, então vou ficar por aqui mesmo. Aquele meu tio que me convidou, ele tinha uma, uma, um prédio, né, na Oscar Freire, que é uma rua super chique aqui em São Paulo. E ele falou, se Uhum. quiser, você fica com uma sala aí, tinham várias salas, se quiser, monta aí a sala e aí, beleza, você atende por aqui. E eu fiz isso, né, minha família muito, deu muito apoio, eu já estava meio com o pé bem atrás, mas eu falei, beleza, ainda tô aqui mesmo, Certo. então pelo menos vou tentar, né? Aí eu montei esse consultório, eu detestei, assim, eu achei que foi uma experiência muito ruim para mim, mas era engraçado, eu ficava 90% do meu tempo sozinho, porque não tinha cliente, né? Afinal, quem conhece Certo. esse cidadão, né? E 10% do tempo eu estava dentro da boca da pessoa, né? Então, assim, eu não falava 100% do tempo. E isso daí começou, para mim, ser muito tóxico, né? Não ter esse relacionamento humano, para mim, era muito difícil. E aí, depois de alguns meses, eu vi que realmente não era para mim. Até que consegui até ganhar uma graninha boa lá, porque afinal podia cobrar bem, mas vi que não conectava muito com aquilo que eu queria. E aí eu acabei indo para uma clínica popular, para ver gente, olha que loucura. Eu saí do Oscar Freire e fui trabalhar numa clínica no Imirim, que era para justamente ter fluxo de pessoas, né? E foi a melhor decisão da minha vida, porque lá que eu consegui
me restabelecer, assim, emocionalmente também, né? E com isso daí, as reflexões necessárias para dar os próximos passos foram feitas, né? Ô Marcelo, é interessante essa tua ida para a clínica popular também, que parece que uma das coisas que te trouxeram insatisfação foi o pouco contato com as pessoas no começo, né? Foi. E daí já começa a ficar claro, talvez, para você, que a tua necessidade de estar falando com gente, a tua necessidade de estar lidando com gente, né? E se a gente for até os dias de hoje, e olhando pela tua carreira, como daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, que é bastante evidente essa tua habilidade de falar com as pessoas, lidar com as pessoas e se energizar conversando com as pessoas também, é bem interessante isso. Mas aí, você foi para a clínica popular, mas você continuou não interessado na odontologia, e como é que você viu assim, porra, esse negócio aqui não é para mim, eu preciso ir para outro caminho, e como é que apareceu esse caminho da tecnologia e de computação, como é que isso apareceu para você? Legal. Como eu comentei, eu me formei em 98, mas por volta de 96, mais ou menos, 97, começou dentro da faculdade a surgir esse movimento de colocar internet para os professores, criar e-mails. Então, começou meio essa conversa a respeito de tecnologia acessível, né, aos alunos e aos professores já dentro da faculdade. E eu comecei a me interessar muito por isso. Tanto é que eu vivia dentro do Centro de Processamento de Dados, o CPD, lá da Unicamp, né? Então, já essa sementinha já tinha sido plantada lá. E também com as revistas da época, né, de computação, enfim, de tecnologia, que não eram muitas, eu comecei a me interessar muito. E então, a computação, ela não foi assim de uma hora para outra, foi uma coisa assim mais... Foi crescendo devagarzinho, né? E aí, uma coisa que foi interessante é que eu não tomei a decisão de sair da área de odontologia assim, num tiro, não foi assim. A conversa, a história foi mais maluca. Eu comecei a pensar o seguinte, olha só, acho que talvez dê para eu mesclar o conhecimento que eu tenho do corpo humano, principalmente, né, da região da cabeça, né, dá para eu unir isso daí com tecnologia. E aí eu comecei a frequentar a Poli para conhecer pessoas. E eu acabei conhecendo a Roseli de Deus Lopes, que era uma professora lá da Poli, que ela era esposa do Marcelo Zufo, que foi o precursor, ele que trouxe a TV digital aqui para o Brasil, criou a caverna digital, que era aquela estrutura que você entrava dentro, parecia que você estava imerso, né, dentro de qualquer estrutura que fosse, e eu acabei fazendo amizade com eles, né, principalmente com a Roseli, e ela tinha um projeto com a faculdade de odontologia. Olha que loucura. Ela tinha um projeto com a faculdade de odontologia, e esse projeto era com um radiologista de lá, que era especializado principalmente em tomografia computadorizada, e aí, enfim, a gente acabou fazendo amizade e tal, acho que, inclusive, ele também se chamava Marcelo, bastante Marcelo no mundo. Enfim, e aí eu acabei sendo convidado a fazer um mestrado lá, e na definição do escopo, né, do trabalho, a gente chegou à conclusão de que dava para fazer um trabalho muito legal em reconstrução facial como fala, da parte óssea, né, do esqueleto. Então, através do crânio, você conseguiria, através de medidas antropométricas, e aí, logicamente, depende muito do tipo racial da pessoa. Então, mas eu li artigo pra caramba, e a gente pegou e comecei esse mestrado, e eu ia fazer toda essa parte de tecnologia, né? Mexer com Silicon Graphics, mexer com softwares super avançados aí. Então, eu tentei juntar o negócio, mas aí eu vi que eu estava me afundando mais e mais dentro da área de saúde, que era o que eu não queria de forma alguma. E aí, nesse momento, eu falei assim, não, chega, não dá. Aí eu larguei, inclusive foi, nossa, acho que talvez seja um dos pontos aí que eu fico com o coração meio apertado, porque eles fizeram uma força muito grande para dar certo, e aí depois eu acabei decidindo sair, né? Mas, enfim, foi isso. E aí, depois a história continua, né? E você não terminou o mestrado? Não, saí em, sei lá, 6 meses, mais ou menos. Eu percebi que realmente não era o caminho, né? Perfeito. Aí eu saí do mestrado. Perfeito.
Mas é sempre interessante também, e é incrível que você está nesse caminho aqui da odontologia, mas você começa a perceber que não é para você, mas ao mesmo tempo começa a ter outro interesse aqui em paralelo, e a coisa vai indo, você tentou fazer isso aqui, mas eventualmente a coisa foi de novo abrindo aqui, e você falou para ela, deixa eu pular para esse caminho aqui. Como é que foi esse pulo para o caminho aqui, que você falou, não, chega de odontologia e vou nesse outro caminho aqui? Então, foi bem interessante, né? Porque eu comecei a pensar o seguinte, puta, acho que eu vou para a área de tecnologia de produção de modelos e de toda essa Certo. parte de computação gráfica, né? Eu comecei a me interessar pra caramba por isso aí, comecei a fazer curso de Maia, curso não, pegava tutorial e ficava estudando, né? E aí eu E comecei a Maya é uma associar, ferramenta de animação, não é isso? isso, exatamente, modelagem, animação, renderização. E aí foi muito legal, aprendi pra caramba e tal. Mas daí eu pensei o seguinte, pô, peraí, não tem, o mercado não era uma coisa tão trivial, assim, de você conseguir, na época, utilizar esse tipo de tecnologia para você conseguir ter uma carreira, né? Então eu pensei o seguinte, então eu vou subir um nível, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma faculdade, e aí eu comecei a pensar, fazer uma faculdade de computação, né? E aí eu comecei a pesquisar, vi, tinha a própria Poli mesmo, que eu estava super animado também para fazer, vi a Unicamp, e aí no final das contas eu falei, eu vou fazer faculdade, porque na faculdade talvez eu consiga criar uma abrangência no meu conhecimento, né? Que me permitiria ir para essa parte de imagem, né? 3D, ou para qualquer outra coisa. No final das contas, eu acabei passando nas duas faculdades. Não, eu preferi não fazer poli, porque tinha o ciclo básico, e aí, dependendo da nota, só que você conseguiria ir para a parte de computação. E qual que era o ponto? Eu não queria cair na mesma cilada que eu caí em odonto, que é só Certo. descobrir que era ruim depois que acabar. Eu queria trabalhar assim no D0, né? E aí, se eu trabalhasse no D0 na Poli, eu não conseguiria me. Assim, existia um risco muito grande de eu não conseguir me dedicar tanto a tirar uma nota boa para, com isso, daí conseguir entrar para a computação, que era super concorrido, e um risco, novamente, de uma área que eu não queria, sei lá, química, naval, sei lá. E aí eu peguei, como eu passei para a Unicamp, e eu sempre gostei muito do interior, eu fui para lá, e foi a melhor decisão que eu tomei mesmo. Fantástico, cara. E como é que foi? Como é que evoluiu o curso da Unicamp para você? Como é que foi essa experiência? Cara, eu vou te falar um negócio, eu tinha dito que eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo de tão legal que era. Foi muito, muito bom, assim, eu com certeza eu viveria tudo de novo. Fiz amigos, assim, o pessoal era muito gente boa, era muito legal. O curso era difícil, mas ele me instigava demais, sabe? O raciocínio, eu achava incrível, assim, por mais que depois eu acabei dando uma, mudei um pouco o foco, né, não só especificamente o desenvolvimento, eu achava o desenvolvimento de software uma coisa absolutamente encantadora, assim, sabe? Eu achava muito legal. E eu comecei a perceber que eu gostava mais de matérias que estavam, que olhavam sobre um ponto de vista, um nível de abstração um pouco diferente. Tanto é que a matéria que eu mais gostava era a matéria como é que chamava? Pesquisa operacional, que fazia toda essa parte aí de Otimização, programação, né? de otimização. Eu amava essa matéria. E assim, todo mundo detestava. Eu amava essa matéria porque era matéria que misturava, né, todo o conhecimento técnico, mas também num nível de abstração alto para resolver problemas complexos, né? Foi a matéria que eu mais, acho que de todas, a matéria que eu mais gostei, né? Mas é isso. Então, aí a faculdade foi realmente muito legal. Eu gostei demais, assim, do curso. Achei o curso realmente muito, muito bacana e foi isso. Sensacional, cara. E a Unicamp é um celeiro de gente bacana, né, cara? Eu já Nossa. entrevistei vários aqui, cada um mais bacana que o outro. E é muito, muito legal ver o impacto que a Unicamp teve no Brasil e pessoas que estão indo pelo mundo e trabalhando em empresas aí pelo mundo afora também. E, cara, e como é que foi a evolução aí do curso até você chegar e começar a trabalhar efetivamente na área de tecnologia? Então, como eu te falei, né, eu não queria cair na mesma cilada que eu tinha caído, né? Certo. Então, eu pensei o seguinte, eu vou trabalhar desde o momento que eu pisar na faculdade, quero já estar trabalhando. Eu não consegui, no primeiro ano eu não consegui, eu tentei fazer iniciação científica, tentei de tudo, tentei conseguir emprego, cara, não rolava, parecia que o negócio
tava tão enrolado que eu falei, deixa passar esse primeiro ano e no segundo ano eu vejo isso daí. Mas no final das contas, o que aconteceu? Eu consegui um emprego através de amigos, né? Eu consegui um emprego em São Paulo, dentro de uma empresa que desenvolvia software para escritórios de cobrança, chamava Arima, e era uma empresa aí que estava crescendo pra caramba, usava uma tecnologia que eu achava interessante, né? Eu usava Delphi, e aí eles pegaram e me chamaram, você quer começar como estagiário? Eu falei, porra, eu nem penso duas vezes, né? Lógico. Aí foi o desafio, né? Estudar em Campinas e trabalhar em São Paulo. O que eu fiz? Eu pegava na Unicamp, na USP, você consegue concentrar todos os teus créditos em menos dias, né? Então, eu concentrei toda a minha grade acadêmica de segunda a quinta, 4 dias, e aí o dia que sobrava, seja sexta-feira, nesse caso, ou segunda-feira, que às vezes era a situação, então eu trabalhava um dia na semana, seja segunda ou sexta, e sábado e domingo. Então eu vinha para São Paulo, trabalhava, e então eu consegui desde o dia, acho que comecei dia 3 de janeiro de 2003. Eu já comecei a trabalhar e nunca mais parei. Sensacional, cara. E eu acho que você é o exemplo clássico do que eu falo para as pessoas no grupo as pessoas perguntam assim, tipo, pô, como é que eu faço o curso perfeito para aprender tudo sobre computação e saber que eu vou ser 100% bem-sucedido nessa área? Infelizmente não existe esse curso, né? A coisa a vida, sem ser sendo um pouco clichê, mas tem uma estrada que você tem que percorrer e você acha que vai chegar aqui, que você vai gostar daquilo, e você fala, ih, caramba, não gostei, eu tenho que ir para cá, e você vai para cá, aí eu tenho que voltar para cá, e para chegar lá eu vou ter que fazer esse outro caminho aqui, entendeu? Então, acho que você é o exemplo clássico do que você está descrevendo aí, do que eu falo no grupo também, bem interessante isso. Mas aí, como é que evoluiu aí na Arima? Como é que foi esse estágio? E você tá estudando ao mesmo tempo, quer dizer, Campinas, São Paulo, a vida evoluindo aí, você aprendendo cada vez mais, e como é que foi até você chegar no teu primeiro emprego, efetivamente, na área aí? Então, depois, na Arima eu fiquei durante, eu não tenho certeza, mas acho que coisa de 2 anos, fiz grandes amigos lá, inclusive um dos meus maiores amigos hoje, eu conheci lá, foi muito bom porque eu comecei a ganhar um negócio que eu achei que eu acho particularmente muito importante, que é a autoconfiança. Eu comecei a perceber que eu conseguia fazer coisas complexas e coisas realmente que geravam valor para os clientes, né? Eu peguei um projeto gigantesco lá e consegui tocar sozinho. Então, isso daí me deu uma fortaleza muito grande que me permitiu depois conseguir posições cada vez mais, de maior responsabilidade, né? Depois de lá, eu fui para a Nortel, que foi o que a gente estava conversando. Fiquei durante um tempo curto na Nortel, mas foi legal porque nesse momento eu percebi que eu conseguia entrar em grandes empresas, né? Porque o que acontece? Como eu já tinha uma certa idade, eu me formei, nessa época eu estava com 26, por aí, 26, 27 anos, 26 anos de idade. Eu tinha muito receio de não conseguir trabalhar, eu tinha um medo muito grande, né, de, putz, né, fazer entrevista, putz, já tá velho, você já não, imagina, com 25 anos de idade, né, mas era o receio que eu tinha, né, de não conseguir entrar em nenhuma empresa por conta da questão da idade. Então, isso daí deu um sinal muito forte de que, pô, eu consigo. Aí, tudo bem, eu era com 25, 26 anos de idade, eu era estagiário na Nortel, mas tudo bem, já me deu um sinal muito forte. Aí depois eu acabei, o meu primeiro emprego, né, eu fiz o application para um summer job dentro do Santander, que tinha um programa para era um programa para universidades de alto nível, né, como ITA, IME, a própria Unicamp, USP, enfim, tinha esse programa, era de duração de 3 meses aproximadamente, dificílimo de entrar, mas a partir do momento que você entrava como se fosse um trainee, pegava projetos super bacanas, tal, e aí eu fui e consegui entrei também ainda como estagiário, mas nesse local eu conheci pessoas que também me ajudaram demais, né? Tanto é que uma das pessoas foi o superintendente da área lá, que me apoiou muito. Infelizmente, ele acabou falecendo com 47 anos de idade, que foi o Massail, que foi uma pessoa assim que eu tenho assim, um carinho muito grande por ele, tanto que ele me ajudou e tanto que ele trouxe de palavras, né, de apoio
na construção até dessa autoconfiança, né? Perfeito. E aí depois eu acabei sendo convidado para esse processo e fui convidado para assumir como gerente de produtos na seguradora do Santander. E aí Incrível. que lá que foi meu primeira posição, assim, de realmente empregado, e interessante que eu fui subindo em nível de abstração, né? Eu saí do código, efetivamente, e fui subindo, né? Porque eu comecei a perceber que eu gostava muito de entender os porquês das coisas, como o valor era gerado efetivamente, e aí eu acabei entrando no Santander, numa posição de gerente de produtos, cuidando do maior produto da seguradora, que representava aí coisa de 70% de todo o faturamento. Então, assim, era um negócio que tinha holofotes, 1.000 holofotes em cima. E aí eu acabei fazendo amizade com a minha chefe na época, que é a Judite, acabei fazendo amizade com ela era uruguaia, tinha um contato com um monte de uma galera lá da Argentina, do México, do Uruguai mesmo, e aí eu ficava sempre nessa galera, que era o pessoal de altíssimo nível, enfim, aí eu aprendi pra caramba, e esse foi o meu primeiro posição mesmo, né, empregado. Sensacional. E, Marcelo, voltando um pouco aqui na odontologia, voltando quando você, aquele passo da sua vida que você foi para a clínica popular, que você, como a gente falou, que você percebeu ali que você tinha um interesse em lidar com gente também, aquilo também, apesar de você ter feito essa mudança de carreira, tem toda vamos dizer assim, um skill, uma habilidade, né, que você tinha, que você viu, que você gostava, que te ajudou nessa parte aqui de trabalhar com produto, né, que você tem que entender, no final das contas, o que esse produto vai ter de impacto, e você tem que conversar com um monte de gente para entender o que precisa acontecer e influenciar de uma certa forma que as coisas caminhem na direção que elas precisam caminhar, né? Bem interessante ver como é que essa coisa da odontologia, apesar de você não ter gostado da odontologia propriamente dita, tem aquele aspecto, aquela parte de lidar com gente que te ajudou aqui pela tua carreira toda, né? Mas conta Sim, um pouco para a gente, o que é ser Product Manager? Explica para nossa audiência um pouco aqui, o que é um Product Manager? legal. Bom, acho que hoje existe uma discussão muito grande, né, de qual que é efetivamente o papel do gerente de produtos, né, Uhum. se olha para design, se coloca a mão na massa, se não coloca, enfim, acho que existe aí uma discussão que é uma discussão circunstancial, mas na minha visão existe uma discussão ou um conceito atemporal que é o gerente de produtos é o que vai encontrar a solução para um problema de um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas, em escala. Acho que, basicamente, eu enxergo de uma maneira Boa. bem simplificada aí. Então, assim, você utiliza produtos digitais como sendo o instrumento para fazer isso daí, né? Só que para você conseguir fazer isso daí, você precisa não somente resolver o problema do cliente, mas também resolver a necessidade do negócio, porque sem que o negócio sobreviva e consiga tirar valor também, você não tem perenidade no negócio. Então, é uma solução em escala para um público que tem de verdade um problema, gerando valor das duas pontas, gerando valor para o cliente, o usuário, né, dependendo do modelo do negócio, e gerando valor para a empresa. Então, acho que a definição mais simples, né, que pode existir é isso aí. Aí, logicamente, dependendo da época, né, como hoje a gente está vivendo uma época onde existem aí algumas ferramentas que facilitam demais, né, a execução de algumas tarefas, né, então isso daí faz com que o escopo do gerente de produtos se aumente ou diminua, dependendo daí do tipo de ferramental que é utilizado, dependendo do tipo de indústria, dependendo do tipo de foco, então tem gerente de produtos aí que olham mais do ponto de vista de experiência, que é bem isso, né? Então, você conseguir compreender o que o público precisa, né? O nicho precisa, e com isso daí entregar soluções aí que sejam utilizáveis, que gerem valor para duas pontas e tecnicamente viável. Mas também existem o gerente de produtos que olha mais para dentro, né? Que é o gerente de produtos mais técnico, né? Que também é, um, é, um, é uma função aí também extremamente interessante e complexa, e onde o usuário final, no final das contas, é o desenvolvedor, né? Então, Uhum. eu tive a oportunidade de viver até, de certa maneira, esses dois mundos aí, estudei um pouco sobre isso aí, então, é isso, de forma Bacana mais demais, cara. ampla, é isso.
E como é que eu vi que você ficou um tempo Santana para você foi 2006, 2007, né? Essa época aí. Como é que a carreira foi evoluindo? Foi passando os anos? Você foi indo para outras empresas? Outras oportunidades foram aparecendo? E conta um pouquinho para a gente. Acho que você trabalhou para Accenture também, né? Conta um pouquinho sobre essa evolução da tua carreira no momento que você entrou para essa área de produto e foi trabalhando como Solutions Manager e vários outros cargos que você teve. Perfeito, legal. Nessa época que eu estava trabalhando no Santander, eu ainda estava, eu, na verdade, tinha acabado de sair da universidade, e aí eu tinha sido picado pelo bichinho da consultoria estratégica, né? Então, foi uma época que empresas como McKinsey, BCG, Monitor Group, A.T. Kearney, Bain, estavam precisando de talentos, né? Porque estavam crescendo as operações aí no Brasil. É uma época de crescimento muito acelerado. Então, eles precisavam de gente, de pessoas aí altamente qualificadas e, enfim, interessadas em negócios, né? Então, eu participei de algumas palestras dentro da Unicamp, fiquei absolutamente apaixonado pelo assunto, falei, quero ser consultor e vou ser consultor. Fiz as provas, não conseguia passar em nada. Aí eu falei, gente do céu, eu acho que eu bati aqui no meu limite de inteligência, né? Mas eu fiquei tão cismado com o negócio que eu falei, não, eu vou passar nesse negócio de toda forma, né? Aí eu peguei e comecei a visitar, eu tinha alguns amigos que trabalhavam nessas empresas, comecei a fazer amizade com a galera que trabalhava lá. Inclusive, nessa época, eu conheci hoje, que é o presidente do Mercado Livre, uma pessoa que me ajudou pra caramba, assim, me incentivar também. Enfim, aí eu criei um grupo de estudo dentro da Unicamp para estudar todo esse domínio do conhecimento que é de negócios, né? Então a gente estudava aí, eu pegava algumas apostilas aí de como fazer o crack the case, né? Que era uma das apostilas. E aí a gente ficava estudando como que você estrutura uma análise, como que você aborda, né, uma discussão e como se dá bem numa entrevista. Eu estudei o GMAT também, que também era um negócio extremamente, para mim, pelo menos, eu achei um pouco complicado, mas depois você pega o jeito, a coisa flui, né? Então, me preparei e consegui passar eu tentei uma vez, não consegui, depois eu comecei a estudar, tentei de novo, aí eu consegui passar na Bain, que é uma dessas grandes empresas de consultoria, e, enfim, aí inaugura-se de fato, assim, meu pé em negócios, né? Na Bain, eu fiquei pouco tempo, menos de um ano lá, mas aí foi por uma questão mais de estilo de vida, né? Eu tava trabalhando coisa de 15 horas, 16 horas por dia, inclusive final de semana, e aí meu corpo não deu conta, eu não conseguia mais, né? Eu não sei, é minha característica pessoal, eu preciso de sono para conseguir dormir, para conseguir pensar, né? Então, a privação do sono, durante alguns meses, né, começou a afetar isso, e a minha capacidade de prestar atenção e raciocinar e de conseguir resolver os problemas aos quais eu era responsável, né? Então, assim, fisicamente eu não consegui acompanhar, não era para mim, assim, né? Então, tinha dias que eu dormia 2, 3 horas, eu não tinha condições, né? Então, aí eu peguei e falei, não, isso daqui não rola, saí e fui trabalhar numa empresa que estava crescendo muito na época, estava prestes a receber um aporte de capital do Goldman Sachs, que é Spring, hoje chama Spring Mobile, mas na época chamava Spring Wireless, que era uma empresa que estava revolucionando a operação de negócios, né, porque a gente tinha uma solução que funcionava nos Palms, na época, né, e nas diversas plataformas aí de tecnologia de smartphone. Na época estava começando o Android, o iPhone também estava bem no comecinho, então a gente oferecia, era muito legal, né, a gente tinha uma solução que ela funcionava, ela era agnóstica em termos de plataforma, então ela funcionava em Symbian, funcionava em Windows Phone, se eu não me engano, assim que chamava, funcionava em iPhone também, depois a gente acabou criando, acho que, se eu não me engano, a gente acabou criando também essa compatibilidade, então ela funcionava em diversas, né, plataformas, e a gente resolvia problemas extremamente complexos, por exemplo, como que a gente consegue aumentar a eficiência do vendedor de, por exemplo, Coca-Cola em campo, né, então você conseguir tirar pedido super rápido, então, soluções de merchandising, então, assim, cara, era uma coisa incrível. E eu entrei para ser essa interface comercial, e então, assim,
essa capacidade de lidar com pessoas, associado também a uma capacidade analítica, né, e de negócios, acho que bastante, vou dizer que bastante desenvolvida, mas, assim, tinha um potencial, olhando para trás, um potencial grande, eu acabei sendo responsável por ficar nessa parte de interface comercial, ajudando outras regionais da organização, que a gente tinha comprado várias empresas, então tinha escritório na Venezuela, na época que dava para fazer negócio, né, na Venezuela, na Venezuela. Colômbia, na Bélgica, na Rússia, então a gente ia quanto era lugar, né? Então eu entrei para tomar conta disso daí, fiz um projeto de consultoria para uma empresa, também empresa de energia lá do Nordeste, e aí deu super certo, o projeto foi super bem, e aí o pessoal me convidou, falou, meu, você veio de consultoria, fez esse projeto de consultoria super legal, você vai tomar conta da consultoria. E era uma área que tinha, na época, Brasil mais o resto dos países, tinha coisa de 20 e tantas pessoas, né? E para mim, eu tinha tido experiência como líder, né? Então foi Bacana. um trote violento aí. Mas foi legal, foi nesse momento que eu percebi que eu gostava não só de pessoas, de negócio, mas eu gostava de desenvolver pessoas. Aí começa um novo capítulo da minha vida. É interessante isso, ô Marcelo, porque, pelo menos para mim, no momento que você falou para mim lá atrás, no começo da entrevista aqui, que você foi para a clínica popular, que você estava na odontologia, mas que você gostava da parte de lidar com gente, você não gostava da parte de estar sozinho, já ficou claro para mim ali que o teu negócio era gente, era lidar com gente, liderar gente. Mas levou um tempo para você perceber isso, né? Bem interessante essa evolução profissional, até o momento que você sacou, pô, meu negócio é liderar gente, eu consigo fazer isso bem. Muito interessante ver essa evolução e ver, levou um certo tempo para você perceber. Muito interessante, muito bacana. E é legal também ver o que você descreveu aqui, né, essa camada, é bem claro na tua evolução, você está adicionando camadas de conhecimento e experiência que vão te levando à frente para os cargos que você vai galgando, né, Ken? E como é que foi? Eu vi que você passou, tem muita curiosidade aqui, tem tanto assunto para a gente conversar, tenho muita curiosidade para te perguntar sobre, você trabalhou aqui com Aula Viva, né, Rede Cidadão, você trabalhou com a CIP também, você pode contar um pouco para a gente sobre essa parte muito relacionada com educação também, impacto de um monte de gente, né, que é parte do que a gente tenta fazer com os programadores também, né, você trazer educação para as pessoas como uma ferramenta de transformação social, né. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua evolução nessa área também. Legal. Depois que eu saí dessa empresa, acho que é importante fazer esse disclaimer, Conexão. senão fica descontextualizado. Eu tinha ainda como eu tinha tido uma experiência não muito legal, né, trabalhando na outra empresa de consultoria, eu falei, putz, eu ainda, era um assunto que eu precisava resolver, e aí eu Perfeito. acabei entrando na Accenture na área de estratégia, e lá eu conheci pessoas aí incríveis, tive mentores muito bacanas, depois se quiser eu posso falar sobre isso, mas aí eu fiquei durante coisa de não lembro exatamente, assim, mas é coisa de 3 anos mais ou menos, eu fiquei dentro do Accenture, mas eu comecei a perceber que eu estava meio estafado do mundo corporativo, principalmente porque consultoria é muito intenso. Sim. Então, assim, se você está dentro da indústria, talvez você demore 10, 15 anos para chegar nessa estafa, entre aspas, né? Em consultoria, como é muito intenso o negócio, é mais fácil de chegar nisso aí. Hoje, logicamente, com mais maturidade, eu enxergo dessa forma. Eu falei, puta, eu quero dar uma parada, eu quero sair um pouco do mercado corporativo, dar uma respirada. E aí o meu mentor na época, que hoje ele é, se eu não me engano, ele é presidente da Visa, era o Nuno Lopes, um cara assim, incrível, ele era meu mentor. E ele falou, Marcelo, cara, vou te ajudar aí a encontrar caminhos. A gente curtia muito, né? Ele falou, ó, tem esse caminho aqui tem o meu irmão, que tá abrindo um negócio na área social, e aí eu quase fiz negócio com o irmão dele, um cara também super bacana. Você tem esse projeto aqui que a própria Accenture apoia, e você tem outros, enfim, né? E aí eu me interessei e falei, pô, beleza, vou fazer esse trabalho aí pro bono, na época era pro bono, ainda como consultor da Accenture, dentro de uma organização que era apoiada por essa empresa e por outras N empresas, né? Que era o Rede Cidadã, na época chamava Projeto Conexão. Incrível. E aí o Rede Cidadã, o que era? Era uma organização, e lá, cara, aí foi o local, assim, onde deu estalo realmente. Era uma organização
que era grande, tinha 250 funcionários, um orçamento aí bem grande, assim, para uma ONG, na época era coisa de 50 milhões, 50, 60 milhões por ano, assim, um orçamento bem grande, né? De reais, né? De reais, é. E na época a gente apoiava aí milhares e milhares de pessoas através de diversos produtos, né? Então, eu entrei, fiz esse trabalho de revisão estratégica, e aí no último dia do projeto, eu entrei só para dar uma refrescada e beleza, depois eu ia sair, sei lá o que eu ia fazer. Mas daí, chegou no último dia, e assim, não é literal mesmo, né? O último dia, o CEO da empresa, que é o que a gente chama de diretor executivo, né, ele pediu as contas porque ele estava indo para uma outra empresa, né? Aí o pessoal do conselho, né, uma pessoa responsável lá que que estava dentro do conselho, falou, eu ferrou. Aí ligaram para mim e falou, Marcelo, você não vai sair não. Era o teu último dia, eu já estava falando tchau para todo mundo, tal. Não, você não vai sair não, você pode você pode ajudar a gente a tomar conta da organização? Eu falei, posso, né? E eu sabia tudo, porque eu tinha ficado 3 meses lá mexendo e revirando tudo, absolutamente tudo, né? Desde a questão estratégica até a parte financeira. E aí eu fui convidado e assumi como diretor executivo da organização. E assim, eu nunca tinha imaginado que eu poderia tomar conta de um negócio tão... Para mim, assim, era um negócio super complexo, né? Aí eu coloco assim, imagina só, um cara que está fazendo odontologia, eu me colocava às vezes, né? Se eu contasse para esse cara que você chegaria nesse ponto, né, de tomar conta de um negócio tão diferente assim, né? Então foi um negócio super legal. E aí eu acabei me interessando por essa questão, essa prática social, né? E uma das vertentes dessa organização era a mentoria. Então, o que a gente fazia? A gente ajudava empreendedores que estavam começando nos seus empreendimentos, através de conexão com mentores, né? De grandes empresas, né? Então, desde CEOs de empresa até gerentes, diretores e tal. E, coincidentemente, foi lá que eu conheci meu primeiro mentor, que é o Mauro, que era CEO de uma empresa. Cara, super bacana, a gente está fazendo um projeto hoje juntos. Você vê que as coisas, elas se conectam, né, demais. E aí, como eu estava responsável pela organização, falei, putz, eu preciso entender como é que funciona esse lance de mentoria, né? Aí eu comecei a dar mentoria, adorei, achei um negócio incrível, né? Porque você reduz, assim, absurdamente o tempo de aprendizado, né? Em vez de você aprender em anos e anos, você aprende muito rápido. E você melhora a qualidade da decisão. Então, de lá para cá, eu nunca mais parei de fazer mentoria, que acho que depois se conecta com a história que a gente vai avançar, né? Mas aí, depois, respondendo, né? Eu fiquei durante um tempo lá, comecei a perceber que, putz, acho que eu preciso montar um negócio meu, e aí que entra o Aula Viva, que foi um projeto que eu comecei com um grande amigo meu, que é o João Bertac, que ele era da mesma turma, né? Inclusive uma pessoa muito bacana para você conversar. E a gente pegou, e ele ficava na parte mais de tecnologia, eu fiquei na parte de produtos, marketing, comercial e tal. Enfim, foi um projeto que a gente fez para a área de educação, que a gente imaginava que ia revolucionar a educação aqui no país, mas acho que a gente escolheu um tema cuja complexidade, não técnica somente, mas a complexidade humana era muito grande. Porque a área de educação, ela tem essa característica, né? Sim. Então, o negócio não rodou da maneira que a gente queria, mas a gente criou um produto, colocou dentro de escola, o negócio estava funcionando, mas, enfim, a gente não conseguia ter escala suficiente e o ciclo comercial era um ciclo de 1 ano plus, né, para você conseguir, de fato, fazer uma venda. E a gente não tinha todo esse tempo, né, e nem toda essa grana para conseguir fazer o negócio rodar, e, enfim, a gente acabou depois tomando a decisão de não seguir, mas trouxe um aprendizado, assim, gigantesco, e principalmente, acho que para mim, acho que você falou um negócio muito sábio, né, mostrou para mim, né, que essa minha habilidade de lidar com pessoas, né, e me preocupar com pessoas e desenvolver pessoas, ficou muito aflorado em mim, né, e foi necessário para que eu conseguisse dar os próximos passos. Legal, cara. E aí você foi para a SIC, foi isso? Sim. Eu entrei como gerente de produtos, depois que eu fechei o projeto, né, entrei como gerente de produtos e depois eu acabei sendo convidado aí para ser head de produtos da Cato Educação. Assim que foi um lugar muito especial, porque foi o primeiro marketplace que eu
que eu trabalhei, e era um marketplace de emprego, né? Então, assim, é um job search, né? Que tinha aí um propósito muito nobre, né? E foi lá que eu aprendi, assim, com muita profundidade, realmente. Eu coloquei, na verdade, em prática todo o conhecimento que eu tinha adquirido em todos esses anos ainda, lidando com pessoas, lidando com tecnologia, né? Então, foi um lugar muito especial, conheci também pessoas incríveis, que eu acabei fazendo amizade, inclusive o próprio CEO na época, depois acabou ficando amigo meu, fiz entrevistas depois com ele, né, eu tenho também um lugar onde eu faço entrevistas, só que escritas, uma pessoa que também depois eu entrevistei, outras pessoas aí que eu acabei conhecendo e que forjaram, de certa maneira, a minha maneira de pensar produtos, né, e de pensar em liderança. É isso. Aí depois teve mais coisa, mas acho que a CAP foi o lugar onde eu consegui, de fato, me enxergar realmente aí como uma pessoa que tem uma capacidade muito grande, né, de gerar valor, né, de lidar com tecnologia, lidar com pessoas, porque nesse momento eu tive que lidar com time, né, não que eu não tivesse lidado antes, mas com o time de tecnologia, para mim foi um desafio bem grande, né, porque eu tinha um time muito bom, muito bom. O pessoal era realmente, acho que de toda a minha experiência que eu tive, olha, dificilmente eu posso dizer que eu tive pessoas tão boas, saber, a conjunção de pessoas tão boas dentro de um time só foi lá. E era um pessoal muito crítico. Então eu também eu tive que criar essa habilidade de conseguir argumentar. O nível de pensamento ele tinha que ser muito profundo, porque o time, senão eles comiam o meu fígado. E é tudo gente boa pra caramba. Mas aí, foi nesse momento que eu percebi, putz, realmente, o trabalho da gestão de produtos não é somente gerar valor Uhum. para o usuário, mas ele tem que gerar valor, o ganha. É ganha elevado a N, né? Porque você tem que Na gerar cadeia toda, né? na cadeia toda, porque senão não Uhum. sai. Você tem que gerar Exato. valor, você tem que encontrar uma narrativa que gere valor para o teu usuário, certo? Você tem que gerar valor para a empresa, porque senão, né, se não se pagar, a coisa não tem longevidade. Você tem que gerar valor para a equipe que está trabalhando com você, porque senão ninguém trabalha em direção ao teu sonho. Você tem que gerar valor para você, senão você também não se sente engajado, né? Você pode trabalhar 1, 2, 3 meses, mas depois você já está de cabeça baixa. Então, você tem que gerar valor para muita gente, né? Foi nesse momento que eu percebi que o trabalho de gestão de produtos é um trabalho onde você realmente busca encontrar esse sweet spot, que é de realmente geração de valor, para conseguir atingir essa visão mais de longo prazo. Você lembra, você vai achar que eu estou ficando maluco, mas você lembra que você falou um momento aqui da entrevista que você gostava muito de programação linear, né? Pesquisa linear, otimização? Isso que você acabou de descrever é um modelo de otimização, né? Você tem aí a empresa É com verdade. várias variáveis diferentes, e você, como gerente de produto, você tem que tentar otimizar esse modelo para entregar o valor mais alto que aquela equação vai te permitir entregar com as variáveis que você tem, né? Dentro do Sim. intervalo que elas podem. É exatamente o modelo de otimização. Cara. Mas aí, você evoluiu mais ainda na SIC e você eventualmente chegou na OLX, né? Uhum. Exatamente. Na OLX, eu entrei como... fui convidado para tomar conta era uma tribo, né, que tinha aí algumas equipes, né, mas a equipe tinha uma equipe que mexia com localização, tinha equipe que mexia com, como é que era? Localização e não, era duas equipes, agora eu fiquei em dúvida, mas era uma equipe de localização e equipe de geolocalização e equipe de busca, que era o coração da OLX, né, imagina só, busca. Cara, o negócio era complexo, misericórdia. Eu ralava minha cabeça na guia, porque era realmente muito complexo. E não tinha como você fazer qualquer errinho, ele poderia custar muita coisa. Muito. Ia ser muito caro, né? Mas foi lá que eu conheci também. Tinha uma equipe impressionantemente boa. E foi nesse momento que eu consegui ganhar um nível de profundidade em duas pontas, né? Na ponta do conhecimento tecnológico, eu aprofundei mais ainda, né? Porque eu já tinha estudado, eu não falei isso daí, mas eu também como me interessava muito com machine learning, né? Eu tinha feito curso livre, né? Curso livre aí
com um dos caras mais ferrados aí de machine learning na época, que acho que hoje também é o Andrew Ng, NG. Sim, é o papo do assunto. Então eu fiz o curso com ele também, foi incrível. E lá na OLX eu tive a possibilidade de encontrar essa conjunção, né, de conhecimento técnico extremamente profundo, que não dava para ter conversa fiada, era coisa lá embaixo. E também o conhecimento corporativo, a ponta foi para os dois lados, né? Então eu aprendi a tecnologia, mas não adiantava a tecnologia pela tecnologia, tem que ser a tecnologia que conecta com o resultado e o valor de negócio, né? Porque era uma organização grande, né? Então, essa conexão aí, eu aprender a fazer isso daí foi absolutamente fundamental para eu dar o grande passo, né? Que foi depois assumir o projeto mais importante da organização dentro do ano, que inclusive foi do ano de 22, que foi o trabalho que a gente fez de de maneira bem resumida, foi uma transformação digital dentro de uma empresa digital. Né? A gente tinha aí um desafio muito grande de conseguir ter flexibilidade dentro das nossas plataformas. Né? Então, o nível de complexidade era muito grande, porque a gente tinha um monolito, né? Que, assim, muitas empresas têm isso daí. E tinha um projeto muito importante da gente conseguir prover agilidade, né, para as verticais e para as equipes, entregar o máximo de valor aí para todos os envolvidos, né, que é essa função de otimização que você comentou, dentro de um prazo razoável, né, porque é muito fácil entrar dentro de uma toca do coelho dessa e ficar 5 anos. Tem que ser rápido o negócio e tem que envolver muita gente. No limite, a gente tinha aí, brincando, umas 400 pessoas aí envolvidas nesse negócio. Então, esse foi o grande projeto aí que eu junto com o diretor de tecnologia, que foi o Eduardo Massan, que depois também se tornou um grande amigo meu, também é uma pessoa incrível para você conhecer. A gente fez uma parceria muito forte e tomou conta desse projeto, que foi o projeto mais importante da organização como um todo. Não foi só isso, logicamente, mas teve outras coisas, mas foi um projeto que envolveu aí, na época, coisa de 11 equipes, né, trabalhando, fora as pessoas do entorno, né, porque tinham as verticais também que consumiam, né. Eu acabei me tornando responsável por toda a estrutura core, então eram muitas equipes, tomava conta da experiência básica, né, desde o momento que você busca o aplicativo dentro da Store, né, de aplicativos, até o momento que você cria a conta, faz um anúncio, ou busca um anúncio, compra, e por aí vai, né? Você tem toda a cadeia. Então, a gente fez todo um processo de transformação, e aprendi pra caramba também. Então, acho que diríamos que foi um dos projetos mais complexos aí que eu ajudei a liderar, e a coisa funcionou super bem. Depois teve um desfecho, depois que eu acabei saindo, teve um desfecho um pouquinho diferente, mas, enfim, o conhecimento que eu consegui adquirir nas fases anteriores da minha vida, inclusive, né, do conhecimento técnico e humano, que me permitiu fazer essa transformação tão complexa aí dentro da empresa. E sensacional, cara. E é bacana o quanto que você menciona a palavra aprendizado aqui no decorrer da tua entrevista, né? Que tudo que você está passando aqui para você é um aprendizado. Você está sempre refletindo, você está sempre aprendendo, você está sempre acumulando experiência, você está tendo impacto, você está ajudando pessoas aí à frente, você está desenvolvendo relacionamentos com pessoas na empresa, pessoas que permanecem suas amigas até hoje. Isso é bacana demais de ver essa evolução e como é que você vai construindo essa carreira, né, e acumulando experiências que vão te levando à frente a outras oportunidades também. Aí você eventualmente foi para OLX, estou falando certo? O nome da empresa? Isso. Sim. E você teve uma passagem pelo OLX e trabalhou lá até o momento que você falou assim, não, está na hora de eu criar o meu negócio, é isso? Sim, como é que foi essa passagem pelo OLX até você chegar assim, pera lá, está no momento aqui de eu criar o meu negócio e novamente fazer eu não gosto muito dessa expressão de pivot, eu não gosto dessa coisa de pivotar, que eu acho meio confuso isso, mas uma transformação, né? Você olhou assim e falou, pô, tá na hora a estrada está aqui, eu estou indo nesse caminho, eu estou sendo bastante bem sucedido, eu estou trabalhando com imensos projetos, imensas organizações e pessoas bacanas, corporações bacanas,
mas tá na hora de eu fazer outra curva na estrada aqui para um outro caminho. Como é que foi isso para você? Sim. Quando eu entrei, a pergunta é muito boa. Quando eu entrei no Ulisses, eu já estava, de certa maneira, engatinhando nesse projeto de desenvolvimento Certo. de líderes como um negócio meu, né? Então, eu tinha feito cursos, eu sempre gostei muito de estudar, sempre tive muita curiosidade, né? Mas eu ainda tinha uma dúvida, né? Putz, eu acreditava, de certa maneira, que eu precisava, a palavra é exatamente essa, que eu precisava ter um pé no corporativo para conseguir ter autoridade para ajudar líderes dentro do corporativo para se desenvolver. Perfeito. Essa foi uma hipótese e parece que é bem plausível, né? Então, dentro do Alice foi uma experiência também incrível, né? Porque eu cheguei também para fazer uma transformação digital dentro de uma empresa digital. E é uma empresa assim, com muitos talentos, pessoas incríveis, né? E só que o que aconteceu? A empresa, você fazer uma transformação digital não é brincadeira, né? E, logicamente, dependendo da cultura da empresa, o negócio pode ser mais pesado ou menos pesado. No caso do Perfeito. Ulisses, ele começou a consumir, né, o meu tempo que eu não estava trabalhando. Porque, assim, a partir do momento que você desliga o computador, né, Uhum. e você vai viver tua vida, e tua cabeça tá funcionando, pensando naquela reunião, pensando naquilo que você tá trabalhando, né? A cabeça da gente, o teu corpo vai fazer outra coisa, mas tua cabeça tá trabalhando. E eu tinha meus clientes também, né? Que obviamente, eu atendia nos períodos que eu não estava dentro da organização, mas isso começou tava me consumindo, né? Então, assim, o consumo mental tava muito forte. Falei, cara, não tá mais rolando. Não, a coisa parece que o corporativo como um todo já não estava mais encaixando naquilo que eu acreditava que seria importante para mim, né? Então, e aí foi nesse momento que eu falei, putz, beleza, vou ficar exclusivamente dentro do desenvolvimento de líderes, né, de pessoas, e aí a gente pode falar mais sobre isso, mas foi nesse momento, foi um momento onde eu fiquei com um pé no, eu diria que é um pé no casca de banana, outro pé no inferno, né? Que assim, realmente, qualquer escorregão ferrava os dois lados, né? Então Claro, claro. eu precisava tomar uma decisão, né? A decisão não foi Sim, fácil, obviamente, claro. mas é isso, foi isso. E você já está nesse caminho novo, você falou acho que um pouco mais de um ano nisso, um ano e meio mais ou menos? Vai fazer assim que eu comecei na verdade, assim, mentoria eu faço já desde 2014, quando eu comentei com você que eu assumi como diretor executivo. Eu comecei a fazer mentoria, mas eu fazia mentoria de maneira desestruturada, não tinha um Hum. método tão estruturado. Até a construção, né, da minha filosofia de pensamento, certo? E o meu jeito de pensar, meu jeito de desenvolver pessoas, ele ainda estava um pouquinho abstrato, né? Mas eu fazia, sempre fiz, né? As pessoas, e é engraçado, porque as pessoas sempre me buscavam para pedir conselho, para pedir ajuda. Então, eu sempre fui essa figura acho que é muito legal, né? Porque as pessoas confiam, Claro, não somente na minha claro. palavra, mas na minha essência, né? Porque você acabava discutindo assuntos assim realmente que eu percebia que eram extremamente delicados, né? Então eu já fazia esse papel, né? Sejam com pares, seja com pessoas de outras áreas que me buscavam para pedir esse apoio. Então eu já fazia de uma maneira desestruturada, mas esse de forma mais estruturada, eu diria que é coisa de um ano e meio, mais ou menos. Entre um ano e meio, mais ou menos, que a coisa ficou de fato estruturada, com empresa, com método, e aí, mais recentemente, eu deixei o negócio ainda mais fechadinho. Então, foi um processo muito legal, não só de desenvolvimento de negócio, mas de desenvolvimento da minha própria, do meu próprio pensamento, né? Então, é isso. E aquilo que eu falei mais cedo, né? Você vai colocando aquelas camadas todas que você vai colocando na sua experiência e você já começa aí, você está descrevendo para mim, você criou um produto, né? Você criou um Uhum. produto novo, você organizou aquele produto e começou a usar toda a tua experiência, né, nas várias empresas por onde você passou para poder oferecer esse serviço, esse produto novo que você criou. E conta pra gente um pouco o que é o produto, como é que está sendo isso para você, como é que está sendo essa experiência para você. Legal. O produto que eu comecei, na verdade, com um trabalho de coaching executivo, né?
Que na verdade, o que é o coaching, né? O coaching, ele é um trabalho que você ajuda a pessoa a ganhar musculatura mental, né? Para conseguir atingir seu objetivo, né? E aí, logicamente, passando por a ter clareza, conseguir olhar para si próprio, entender as suas grandes fortalezas, tal. Só que eu percebia que o coaching, ele não me permitia, até pela própria filosofia do trabalho de coaching, eu colocar minha experiência para ajudar essas pessoas, porque o coach, ele mais pergunta do que fala, certo? Certo. E existe uma classe de problemas onde o coaching, ele é adequado. Tem outra classe de problemas cujo coaching, ele não é adequado, né? Então, por exemplo, você imagina só, que a pessoa está passando por um problema super sério de política corporativa, que é um tema que, cara, é impressionante como esse tema ele é prevalecente dentro Certo. hoje nos meus clientes, né? Saber conseguir lidar com a política corporativa, saber lidar com a pressão, seja interna quanto externa, cara, são problemaços. O coaching não vai ajudar isso aí. Por quê? Porque tem muito da minha experiência que precisa ser passado. Então, eu criei um outro produto, que é um produto de mentoria, né? Logicamente, eu utilizo não só a estrutura, mas também boa parte do aprendizado que eu tive com esse primeiro produto que eu criei. Então, hoje eu diria que são dois produtos, né? Agora, com certeza, a mentoria é o produto que mais se destaca, inclusive em termos de volume de clientes que eu tenho nisso daí. E falando especificamente, né, qual que é a natureza do trabalho que eu faço? Então, primeiro ponto, né, eu parto parto do seguinte princípio. A área de tecnologia, ela se tornou uma área extremamente complexa. Extremamente complexa. Então, existe complexidade do ponto de vista organizacional, existe complexidade do ponto de vista tecnológico, existe complexidade do ponto de vista de previsibilidade do futuro e do ponto de vista emocional das pessoas que estão envolvidas dentro dos projetos, né? Então, a complexidade, ela se tornou um negócio realmente muito grande. Só que quem está dentro não consegue enxergar. Assim como eu também vivi toda essa complexidade, que hoje está muito maior, você não consegue, né? Você não consegue entender o que está acontecendo, não consegue tomar boas decisões, e a sensação de solidão é muito grande. Então, com toda a minha experiência, eu atuo como um aliado para esses líderes, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu atuo especificamente dentro da área de tecnologia, que é a área que eu conheço. Eu até tentei fazer para outras áreas, mas eu percebi que realmente o que eu mais conheço mesmo é a área de tecnologia. E eu não limito a senioridade. Por quê? Porque eu atendo a pessoa, não atendo a cadeira. Agora, o que tem acontecido? Tem acontecido que, cada vez mais, eu tenho tido clientes mais sêniores. Por quê? Porque a natureza do problema que eu ajudo a resolver não é perceptível ou não é dolorido o suficiente para justificar um investimento como esse, né? Então, pessoas mais júniores, eu tenho algumas pessoas, né? Mas a maior parte, sem dúvida nenhuma, são pessoas extremamente sêniores, extremamente experientes. Tem pessoas, assim, que assim, eu admiro demais, que são clientes meus, mas que não conseguem esse tipo de apoio de outra forma. Então, eu diria que hoje eu tenho um produto, acho que eu posso dizer com bastante tranquilidade, que é um produto único. Eu confesso que eu não conheço quase nenhuma pessoa que faz o trabalho que é o trabalho que eu faço, né? E aí, mais recentemente, até para poder solidificar o meu posicionamento, eu acabei escrevendo um livro, né, que sintetiza, de certa maneira, a forma com que eu penso, e é só um primeiro passo, né? Porque vai ter muita coisa ainda mais para ser feita. Mas, de forma resumida, espero ter respondido Claro, bem. claro. E bacana demais, cara. Eu ainda consigo aqui, na minha cabeça, ver aquele primeiro passo que você tomou lá atrás na sua carreira, que você falou assim, eu vou lá para a clínica popular, ajudar as pessoas, orientar as pessoas e trabalhar com as pessoas. Lá começou a sua semente. Depois já começou mais lá para trás, mas ali eu consigo ver um momento já de transformação que levou a você se preparar e estar onde você está hoje. É bacana demais isso, cara. O Marcelo, uma coisa que todo mundo está falando hoje é AI, né? E você, com a tua experiência em empresa, tecnologia, produto, organizações, pessoas e tudo mais, como é que você está vendo a introdução da AI? Como é que você está vendo a evolução nisso? E como é que você vê o impacto dela no dia a dia? O que você acha que está acontecendo ou vai acontecer ainda nessa área? Perfeito. Olha só, hoje ficou mais evidente que tem AI
naquilo que a gente consome, né? A inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Como todo mundo aqui de tecnologia sabe, é um negócio que já vem já de bom tempo. Agora, inteligência artificial generativa é um negócio que é mais, assim, que acabou se popularizando dentro desse span aí de, sei lá, 2, 3 anos, né? Então, assim, inteligência artificial acabou sendo incorporado dentro do dia a dia, né, das pessoas, nas suas vidas pessoais, e também no trabalho, de maneira, assim, como talvez a gente nunca tenha visto, né? Então, assim, o que eu Explosiva. vejo foi explosivo, né? E sim, eu enxergo que tem ajudado demais as pessoas ajudar as pessoas na estruturação do seu dia, na resolução de problemas aí que são talvez mais automatizáveis, né? Agora, o que eu enxergo? As empresas estão tendo uma dificuldade muito grande, isso aí eu falo até pela minha posição de conversar com muitas pessoas, então existe uma ânsia muito grande de não perder essa onda, né? Então, assim, existe talvez até em alguns casos, uma forçação muito grande para que a inteligência artificial seja incorporada dentro dos processos aí organizacionais. Inclusive, na semana passada eu li um relatório do MIT, né, que fala que olha que interessante esse dado, 95% das empresas não estão capturando nenhum valor com inteligência artificial, zero, 95%. Somente 5% estão conseguindo capturar, mas só que quem captura muito valor, né? E uma outra coisa que é super importante, boa parte do investimento de inteligência artificial é dedicado, coisa de 70%, é dedicado para vendas e marketing. Mas onde se captura o maior valor, onde o ROI é maior, é no back-office, ou seja, atendimento a cliente, trabalhos repetitivos, ou seja, administrativos, né, como, por exemplo, revisão de contrato, organização, né, dessa parte financeira, enfim, e engenharia. E aí que o bicho pega, né? A engenharia está sendo muito impactada. Então, o que eu consigo enxergar aqui? Por mais que as pessoas tenham um interesse, logicamente, toda empresa quer ganhar eficiência, né, seja aumentando receita quanto diminuindo o custo. Mas existe um componente emocional aí muito grande que não está ajudando muito nessa tomada de decisão. Então hoje está sendo investido onde não gera valor. Porque a inteligência artificial ainda não chegou no nível de... Aí é o Marcelo falando, meu CPF, né? Eu estou construindo em cima desse raciocínio que o próprio relatório criou. Na minha visão, a inteligência artificial ainda não chegou num nível de desenvolvimento, de evolução, vamos falar, a ponto de você, de fato, conseguir gerar valor nessas interfaces mais humanas. Agora, do ponto de vista de automação de funções, sim, aí com certeza existe um espaço super bacana. Agora, você pergunta para mim, qual que é o grande limitador? Né? O que limita? Ele tem diversas limitações. Uma limitação que é super clara é a questão de nível de aprendizado e retenção de memória. Coisa que esses sistemas agênticos, ele vai, de certa maneira, resolver. Mas a gente está, de certa maneira, engatinhando. Assim, então, de forma geral, acho que a gente está... É um primeiro passo, logicamente. Dá para saber o que vai acontecer no futuro? Cara, não dá. Esquece. Assim, eu nem dou pitaco, porque eu acho que eu vou errar, assim, eu vou ter vergonha de ver essa conversa daqui a um ano. Mas o que eu acredito de fato que vai acontecer é que, claro, uma popularização, né, e uma democratização da tecnologia, o que vai abrir espaço para a criação de novos produtos, mas também, então, assim, do ponto de vista de largura, né, ou seja, vai haver uma popularização e abrir espaço para pessoas que no passado não conseguiriam desenvolver um aplicativo, desenvolver tecnologia, entrarem, né, e conseguirem de fato fazer. Mas, por outro lado, vai ter uma concentração dos vencedores em poucos. Poucos vão ser os vencedores. Isso eu acredito. Então, a distância entre quem ganha e quem perde vai ser cada vez maior, né? Muito interessante isso também, cara. O que eu quero ver, a gente falou sobre limitadores também, hoje você tem grandes players, né? Você tem os de sempre, né? Quer dizer, a OpenAI, de uma certa forma, é um player totalmente novo nesse mercado, mas você tem a AWS, a Amazon, com seus modelos, com sua capacidade
de processamento enorme por cloud computing e tudo mais que eles têm, Google, né, Microsoft, mas o próprio Facebook e outras empresas da China, Alibaba e outros também com um poder computacional grande. Mas o que eu quero ver é uma democratização maior e menos dependência, e você ter que ter uma assinatura com a OpenAI que vai te custar X dinheiros, né? Você já tem coisas como o Llama, que te permitem rodar um modelo... Open source, né? Exato, e permite rodar um modelo local, né? Reduz aquela dependência de você ter que ter um API rodando na OpenAI, o que seja, para você fazer alguma coisa, mas requer muito hardware local, né? E fica ainda lento. Eu acho que no momento que você conseguir ter... De uma certa forma, é como você pensa na época do mainframe e o surgimento da microinformática, as pessoas tendo computadores. Então, imagina você poder cada vez mais ter modelos locais rodando na sua máquina e você podendo, quem sabe, treinar modelos, criar modelos usando a sua máquina e coisas que as pessoas vão criar, né? E vai explodir coisa para todo lado. Mas, sim, vai ser interessante ver o que vai acontecer. Eu também acredito que vai haver uma consolidação, né? Que tem tantas ferramentas, tantas coisas. E interessante, vamos ver se isso ajuda mais as pessoas do que prejudica também, né? Que é uma preocupação. Muita gente prevê o fim do mundo e tal, mas, enfim, tem um monte de profetas e a gente não prevê o futuro. A gente consegue prever o passado, o futuro é mais difícil. E por falar nisso, cara, olhando para trás, falar no passado, né? Se você voltar lá para o comecinho da tua carreira, tem alguma coisa que tu acha que tu teria feito diferente? Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante, assim, se eu tiver... Deixa eu ver se faz sentido esse esclarecimento. Você está me perguntando se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, o que eu teria feito diferente? Uhum. Cara, acho que eu teria feito muita coisa diferente. Primeiro, obviamente, em primeiro lugar, acho que eu não teria logicamente feito odontologia, porque isso daí, para mim, acho que adicionou pouco, logicamente, quando a gente olha para a história, eu acho que a odontologia é uma peça que poderia ser tirada e o motor ele continuaria fazendo sentido, funcionando. Eu com certeza faria engenharia de computação de novo, porque eu realmente adorei o curso. Eu gosto muito de... Você sabe que na época que eu estava entre dúvida entre fazer engenharia, na verdade dúvida, né? Essa reflexão, né? Eu cheguei a pensar em fazer psiquiatria, porque eu acho que psiquiatria ajuda a mergulhar, né? No nível de conhecimento da físico e talvez até da alma, né? Então, eu acho que eu faria engenharia de computação novamente, mas eu confesso que eu ainda ficaria com dúvida, sabia? Se eu faria medicina para fazer psiquiatria. Agora, eu acho que se eu tirasse, por mais que, pela lógica, tirar odontologia, foi um negócio que não fez sentido para mim, né? Se eu tirasse, tudo foi perfeito do jeito que foi, sabe? Eu acho que foi necessário eu ter passado por isso. Se eu tirasse, talvez a minha história não tivesse sido tão forte para mim, né? Então... Essa pergunta é uma pergunta muito interessante ver as respostas, sabe? Porque eu acho que tem aquela coisa também do efeito borboleta, né? Acho que você pode achar que a odontologia te atrapalhou de alguma certa forma, talvez você tenha perdido tempo ali, mas eu não sei. De repente aquilo formou alguma coisa em você, ou criou um desejo, ou aquela coisa que você foi para a clínica popular, eu continuo falando disso, acho que aquilo ali já foi algo que te colocou nesse caminho que você vem aí até hoje, né? É sempre interessante. Sim. De uma certa forma, você tipo que respondeu a minha próxima pergunta, que eu ia te perguntar o seguinte: se você não tivesse trabalhado com nada disso aí, o que você acha que você estaria fazendo hoje? Você acha que você estaria trabalhando com psiquiatria? O que você gosta, assim, que você fala? Pô, se eu não tivesse feito nada do que eu falei para o Marcelo aqui na última hora, eu acho que eu estaria fazendo essa outra coisa aqui hoje. Já pensou sobre isso? Sim. Olha só, eu não sei se vale essa resposta, né? Mas não sei se é um hack. Eu não sei se eu vou fazer um hack aqui. Mas acho que talvez um caminho, acho que bastante plausível teria sido feito, teria sido feito medicina e ido para psiquiatria, sim. Mas para chegar, isso que é o louco, né? Para chegar talvez no mesmo ponto que eu estou hoje, que é
lidar com pessoas e ajudar as pessoas a lidarem com seus dramas, né? É que no meu caso, a tecnologia, ela acaba sendo um recorte da realidade, por conta da minha experiência, né? Mas no limite, na prática, eu poderia ajudar pessoas que estão fora, né? Agora, conhecer a tecnologia me permite, me dá autoridade e me dá conhecimento dos dramas Perfeito. próprios, né? Então, é isso. Marcelo, como eu falei para você lá no grupo dos programadores, a gente tem 4.000 pessoas, né? Com as perguntas mais diversas possíveis e imagináveis. E o pessoal perguntando, pô, como é que eu começo nessa área de tecnologia? Será que isso é para mim? Não é para mim? Que faculdade que eu faço? Será que tem um caminho certo para o sucesso na vida? E será que essa linguagem é para mim? O que eu aprendo? Como é que eu aprendo? Eu não sei aprender, como é que eu aprendo a aprender? E o que você recomendaria para essas pessoas que estão nessa fase da vida de tentar se encontrar, tentar entender se tecnologia é para elas ou não é? O que você recomenda para essas pessoas no geral? Tá. Eu vou dar uma resposta que talvez até seja um pouco monótona para quem me conhece. Eu acredito fundamentalmente na importância do relacionamento com outras pessoas. Por que eu digo isso daí? A área de tecnologia é uma área extremamente complexa para quem está em tecnologia. Você imagina só para quem está entrando. Claro, Praticamente, o nível de complexidade talvez seja tão grande que os desconhecidos tomem parte da maioria do que é possível, né, do espaço, da dimensão aí possível de discussão. Então, com certeza, seria a sugestão mais forte que eu posso dar. Converse com pessoas. A pior coisa na minha visão, né? A pior coisa que eu acho que pode existir é você entrar dentro de um quarto, pegar seu saquinho de Doritos e de Coca-Cola e ficar estudando uma linguagem só e vai na profundidade. Não estou falando que não tenha que fazer isso, tá? Em algum momento vai ter que fazer isso, vai ter que sujar a mão de barro. Mas é importante conhecer outras pessoas, porque no final do dia a gente não foi feito para viver sozinho, né? É minha crença, né? A gente é feito para viver conectado, né? Então, assim, tem muito conhecimento que através de uma conversa de 15, 20 minutos, uma hora com outra pessoa vai te expandir enormemente a tua consciência, né? Então, acho que essa daí talvez seja a dica mais importante, é conhecer pessoas, né? perfeito. Excelente dica. E, cara, o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador, quando você não está trabalhando? O que você gosta de fazer? O que te mantém entretido? Olha só, tem algumas coisas, né? Uma coisa que a gente acabou não falando nessa conversa, né? Foi de um tema que eu acho que talvez seja um pouco, como eu diria, pouco aceito, talvez, dentro da área de tecnologia, que é a questão de espiritualização, né? Eu sou uma pessoa, até 2 anos atrás eu era ateu, daqueles que eu ouvia falar a palavra Deus, eu virava um baiacu, de verdade. Então, eu era bastante reticente a isso aí, mas eu passei algumas situações na minha vida, né? Eu tive aí uma tempestade perfeita em diversos aspectos, questão de família, questão de relacionamento, questão de, enfim, muita coisa mesmo, que me fizeram compreender uma verdade que eu hoje enxergo como uma verdade muito mais profunda, que eu mesmo não era capaz de enxergar. Então, hoje eu sinto que foram retiradas dos meus olhos, assim, algumas escamas que não era possível eu enxergar determinadas coisas há 2 anos atrás. Então, hoje, te respondendo bem diretamente, hoje, boa parte do meu foco, tá? Boa parte, não, uma parte muito importante está em conhecer cada vez mais a Deus. Isso aí é para mim, é a coisa mais importante. E através da filosofia. Eu tenho estudado bastante filosofia. Tenho começado a estudar agora, nesse momento eu estou estudando, né? Há pouco tempo atrás eu estava lendo um livro que foi escrito há 1501 anos atrás, que é um livro do Caramba, Boécio, que fala da consolação da filosofia. Então, e assim, a quantidade de conhecimento e a atualidade das discussões é uma coisa assustadora. uhum, Então, a gente
talvez o homem moderno tenha a prepotência de acreditar que a gente é muito superior Total. aos homens que viveram há 2, 3 mil anos atrás. Mas é uma ignorância muito grande falar isso daí. Mesmo porque a gente não estuda quando a gente vai na escola, a gente não estuda todo o conhecimento que foi gerado lá no passado. Então, eu acho que a gente vive uma ilusão muito grande hoje, né? A gente acha que pela tecnologia que existe, a gente, na prática, tem um nível de superioridade moral maior do que existia no passado, coisa que é uma inverdade muito grande. Então, hoje, meu foco, assim, o que eu curto fazer, eu adoro estudar sobre Deus, então eu tenho lido a Bíblia, tenho estudado diversas fontes aí, que tem me feito, em algumas situações, cair meu queixo, de verdade, eu fico uma coisa absurda, e eu, inclusive, até fico assustado porque que ninguém fala sobre esses assuntos. E o segundo ponto, acho que é filosofia, que é uma coisa que eu tenho começado a estudar e tenho me apaixonado. E, logicamente, eu tenho minha filha, que tem 11 anos, e quando ela está comigo, a gente se diverte pra caramba, e é isso. Desenha Bob Goods, e brinca, e conversa pra caramba. Então é isso. Sensacional. Cara, esse tema de Deus e filosofia, isso dá pelo menos uns 5 podcasts diferentes. Não estou falando de episódio, estou falando de 5 podcasts só para conversar sobre esse assunto, né? Porque tem assunto para conversar. E bacana que isso te traga felicidade, satisfação e um propósito também, né? Que é bacana ouvir isso e ver isso em você também. E, cara, tem alguma... Você mencionou o seu livro, né? Mas a gente não falou do título, nada disso. E eu ia falar sobre dica de livro, música, filme, jogos, qualquer coisa que você curte, que você queira mencionar. Menciona aqui, por favor, conta pra gente e menciona o seu livro, como é que ele está disponível, onde é que ele pode ser adquirido, esse tipo de coisa também. Não, legal. O livro chama Princípios de Liderança, o Sistema 5A, que é um sistema de pensamento que ajuda a você se desenvolver, né? Como pessoa e, em última instância, como líder. Eu chamo de princípio de liderança porque, no final do dia, a liderança é a parte através da liderança de si próprio, né? De você conseguir tomar controle da sua vida, por mais que a gente não tenha controle de maior parte, mas tomar responsabilidade para si próprio, né? Então, são 5 princípios, né, que estão organizados de uma maneira, inclusive, espacial, e é muito louco, né? Eu escrevi esse livro, eu nunca falei para ninguém isso aí, mas eu escrevi esse livro, depois, eu escrevi esse livro ao lado da minha mãe, que estava falecendo, ela tava com câncer, há pouco tempo atrás, inclusive, eu escrevi esse livro no hospital. Caramba. Obrigado. Eu escrevi esse livro no hospital, ao lado da minha mãe, poucos dias antes dela falecer. Então, foi um livro onde eu já estava com um nível de espiritualização muito grande, um nível de sensibilidade, né, às questões humanas muito, muito profundas, né? Então é isso, é um livro que tem me ajudado muito a conseguir colocar ordem na minha própria vida, né? E isso daí, logicamente, também tem ajudado aí outras pessoas a conseguirem se desenvolver como líderes, né? E a tese central do meu livro é que grandes líderes são aqueles que buscam gerar valor sem esperar nada em troca. Mas aí que está o grande turning point. É gerado muito valor. Só que você não se apoia no sistema de incentivo de ficar esperando algo em troca. Então, essa daí é a minha tese central, e tem toda a argumentação dentro do livro. Outros livros, acho que tem um livro que eu posso citar, que acho que está muito conectado com essa questão né, essa dica que você tinha pedido, né? Qual a dica que eu dou para uma pessoa que está começando na área de tecnologia e tal, que é conhecer gente. Mas aí, normalmente, existe uma barreira muito grande, né? Putz, como é que eu faço? Aí começa, é um Everest que você tem que atravessar e não consegue, né? Aí tem um livro que normalmente eu indico para os meus clientes, enfim, para as pessoas aqui, que é um livro do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos para Influenciar Pessoas. O título é um horror, que parece livro... Nossa, o título é um terror, eu acho horrível. Mas o livro ele é muito profundo, ele é realmente muito profundo. Há pouco tempo eu descobri que grandes empreendedores, assim, empreendedores assim, realmente muito, muito top, utilizam esse livro como livro de cabeceira, né? Então, acho que é o livro que eu
Com certeza eu diria que é um must read aí para qualquer pessoa, nem que esteja começando, para absolutamente qualquer pessoa, importantíssimo ler esse livro. Entender o que que faz, né, as pessoas se conectarem de fato. Então, acho que é super, super mão na massa essa sugestão. Bacana demais, cara. E obrigado pelas dicas todas. E, Marcelo, a gente está aqui quase 1h15, né? Que acho que a gente estourou aqui em 5 minutos o tempo que eu previ que a gente ia fazer Tá na aqui. paz. Não tô tão mal assim de previsão. Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, trocar ideia, você quer divulgar aqui rede social, LinkedIn, website, qualquer outra coisa que você gostaria de divulgar? Legal, legal. Eu sou basicamente mais ativo no LinkedIn, que é a minha rede onde eu tenho a maior parte da minha atenção, né? Então é marcelo.curi, aí depois se quiser colocar na descrição do vídeo, marcelo.curi no LinkedIn, tem meu site que é marcelocuri.com, então lá também tem bastante conteúdo lá para entender um pouquinho minha abordagem. E o meu livro está no próprio LinkedIn, você tem um botãozinho lá de baixar. Eu tomei a decisão, até para ser congruente com a minha filosofia, eu decidi deixar esse livro gratuito, né? Então, você pode baixar gratuitamente como PDF, aí se quiser pelo Kindle e tiver o Unlimited, ele vem de graça. Então, é uma decisão aí que eu tomei. Então, o PDF, ele é totalmente de graça mesmo, então, conteúdo totalmente entregue. Bacana demais, cara. E, Marcelo, obrigado aí novamente por você tirar uma parte do seu domingo à tarde, né? Você está com a sua família aí, descansando, passeando e aproveitando um pouco aí São Paulo. Você passou aqui um tempo comigo, me brindando aqui, me dando presente dessa conversa maravilhosa que a gente teve. Então, muito obrigado pelo teu tempo e um prazer enorme conversar contigo aí, cara. Cara, foi muito legal. Obrigado aí pelo convite. Espero aí que a galera curta e qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em conversar. Perfeito, obrigado. Fica 2 minutos comigo que eu vou parar de gravar. A gente conversa mais 2 minutos aqui. Tá bom. Deixa eu apertar o botão aqui do parar de gravar.